Boa noite a todas as pessoas deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Estou muito alegre, muito feliz. Cheguei agora há pouco da igreja, com a Irmandade, agradecendo a Deus por a vida, por esse fôlego de vida, por as promessas dele, que cada momento está se cumprindo em nossa vida. Então, nesse momento, eu quero levar mais uma palavra, uma mensagem, como palavra, uma mensagem é sempre como um ensinamento, até mesmo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, diz assim, são 30 coisas que se deve pregar, que os bons pregadores, os homens de Deus devem pregar. E eu, como o embaixador da palavra de Deus, pregador da palavra de Deus, daquilo que Deus tem me concedido até o momento, quero compartilhar com as pessoas que vão ouvir e assistir. Então, as 30, eu vou assim relatando uma por uma. Então, a primeira, a boas novas. A boas novas. Então, lá em Isaías, no capítulo 61 e no versículo 1, tem mais explicações. Versículo que eu vou citar todos eles, não posso fazer, não tem como eu fazer, precisaria mais de horas, para eu explicar todos. Mas eu vou citar os versículos para todos que vai ouvir e assistir. Também lá em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 18. A segunda, o reino dos céus. Lá em Mateus 4, capítulo 17, o versículo. Mateus, novamente, 9, o capítulo 35, o versículo. Mateus 10, o capítulo 7, o versículo. Mateus 24, 14, o versículo. Marcos 1, o capítulo 14, o versículo. Terceiro, o reino de Deus. Então, está lá em Lucas 4, capítulo 43, o versículo. 9 de Lucas e 2, o versículo, também o versículo 60. Novamente, Lucas 16, o capítulo 16, o versículo. Atos dos Apóstolos, 8, capítulo 12, o versículo. Também, novamente, Atos 20, o capítulo 25, o versículo. Novamente, Atos 28, capítulo 31, versículo. Arrependimento. Arrependimento está lá em Marcos 3, o capítulo 1 e 2, o versículo. Lucas 24, capítulo 47, o versículo. O batismo nas águas. Olha como é importante, o batismo nas águas, Como nós precisamos, com a consciência que temos, não quando fomos crianças, que fomos batizados, que nós não sabíamos de nada, Então, aqui, batismo nas águas. 1 de Marcos 1, capítulo 4, versículo. Também Lucas 3, 3. O batismo no Espírito Santo, a importância também. Agora temos já no 6, O batismo no Espírito Santo. Então, lá em Marcos 1, o capítulo 7 e 8, o versículo. Lucas 3, o capítulo 16, o versículo. E João também 1, o capítulo 33, o versículo. Tem mais versículos, vou citar menos porque eu não vou conseguir fazer todos, Atos dos Apóstolos, também 1, o capítulo, 4 a 8 os versículos. E lá em Gálatas também 3, o capítulo, 13 e 14 o versículo. 7. O Evangelho. Pregar o Evangelho. Toda criatura, Que é através dele que nós seremos julgados, Cada um de nós. Lá em Mateus 11, o capítulo 5, versículo. Lucas 4, capítulo 18, versículo. Atos dos Apóstolos 8, capítulo 25, versículo. Romanos 15, 1, o capítulo 15, o versículo.
Coríntios, 1 de Coríntios, então, 1, o capítulo 17, o versículo. Gálatas, 2, o capítulo, 2, o versículo. Hebreus, 4, capítulo, 2, o versículo. 1 de Pedro, 1, o capítulo, 12 a 25, o versículo. Então, vários lugares, né? Então, o Evangelho da Paz. Evangelho da Paz, né? Então, lá em Romanos 10, o capítulo 15, o versículo. 9. O Evangelho de Cristo. Tudo que devemos pregar em nós, cada nome aqui a gente tem que prestar atenção, pegar a Bíblia Sagrada e conferir que tem ensinamentos para cada um de nós. Em Romanos 15, o capítulo 19, o versículo, né? O Evangelho de Cristo. 10. O Evangelho de Deus. 1 de Romano 1 e 1, né? 2 Coríntios 11, o capítulo 7, o versículo. 1 Tessalonicenses 2, o capítulo 9, versículo 11. O Evangelho eterno. Apocalipse 14, o capítulo 6, o versículo. 12. A palavra, né? A palavra. Então está lá em Marcos 2, 2, Atos dos Apóstolos 8, 4, 25. Hebreus 4, 2. 13. A palavra da fé. Palavra da fé. Romanos 10, o capítulo 8 a 17, versículo. 14. A palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos 13, o capítulo 5, versículo. Novamente, Atos dos Apóstolos 17, o capítulo 13, o versículo. 15. A palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 15, o capítulo 35, versículo. 16. Jesus Cristo. Pregar Jesus Cristo, como disse Paulo, crucificado, né? Atos dos Apóstolos 3, o capítulo e 20, o versículo. Que ele foi crucificado, mas hoje ele já vive na glória, né? Na direita do Pai eterno, intercedendo por nós, né? E mais 2 Coríntios 1, o capítulo 19, versículo. Gálatas 1, o capítulo 16, o versículo. 17. Cristo crucificado. Cristo crucificado. 1 de Coríntios 1, o capítulo 23, o versículo. 2 de Coríntios 2, o capítulo. 18. A cruz. Cristo. A cruz de Cristo. 1 de Coríntios 1, 18, o capítulo e mais o capítulo 21. 19. O ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Então está lá em Lucas 4, capítulo 18, versículo. Isaías 61, 1 e 2, o versículo. 20. As riquezas insondáveis de Cristo. Lá em Efésios 3, o capítulo 8, versículo. 21. Libertação. Lucas 4, 18. Isaías 61, 1. 22. Reconciliação. Atos dos Apóstolos 14, o capítulo 15, o versículo. 2 Coríntios 5, capítulo 14 e 21, versículo. 23. Ressurreição corpórea de Jesus Cristo. 1 de Coríntios 15, o capítulo 12, o versículo. 24. Justiça. A justiça, né? Tá lá em Salmos 40, o capítulo 9, o versículo. 2 Pedro 2, o capítulo 5, o versículo. 25. Perdão de pecados. Atos dos Apóstolos 13, o capítulo 31, o versículo. Como é importante, né? O perdão dos pecados. Como sempre tenho falado, que o meu procedimento mais é levar a salvação, o arrependimento dos nossos pecados, confessarmos ao Senhor e Ele nos perdoará e nos salvará, né? Então, vamos em frente aqui. 26. Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Se não irmos no arrebatamento, quando vier Cristo na glória, nas nuvens, nós estaremos com Ele para sempre. O salmo, né? Os que são perdoados por Ele e confessam a Ele.
Atos dos Apóstolos, 4 capítulo, 2 o versículo. E mais 27 o outro versículo aqui. Então, a paz. A paz, então, está lá em Atos dos Apóstolos, 10, o capítulo 36, o versículo. Efésios 2, o capítulo 17, o versículo. 28. Tudo é vaidade fora de Deus. Veja, tudo é vaidade fora de Deus. Então está lá em Eclesiástico 12, o capítulo, 8 a 14, os versículos. 29. O ministério da bondade. 1 Timóteo 3, o capítulo, 16, o versículo. 30, finalmente é a última, né? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Gálatas 3, o capítulo, 8, o versículo. Que essas 30 coisas, palavras, ensinamento, que deve ser pregado. Possa nós, todos os seres humanos, pega uma Bíblia Sagrada. Quem não tem, compra uma Bíblia, e tenha ela e veja os versículos. E se nós procurar, tem mais ainda. Eu fiz só um básico, versículos que nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Que diz a própria palavra que ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus, Ele, que pagou o preço por mim e por ti, meu irmão e minha irmã. Então, que Deus seja louvado e sempre exaltado, e que abençoe cada um que vai ouvir e assistir com estas palavras na sua vida, no seu lar, na sua família. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.